Olá pessoal, bem-vindo à 15ª aula da literatura geral e a segunda aula sobre o arcadismo e o neoclassicismo, ok? Então, antes de mais nada, curta o canal, compartilhe. Então, nessa aula, que já é a 15ª, a gente vai dar seguimento à aula anterior, onde a gente estudou as bases do neoclassicismo, e nessa aula a gente vai fazer análises mais profundas, uma dissecação de alguns textos clássicos, neoclássicos, né? Para que a gente possa se inteirar da estrutura, do conteúdo desse estilo literário em questão. Pessoal, então qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. Ok? Então a gente está na 15ª aula. Vou deixar o card acima das aulas anteriores e posteriores. Tá? Então a gente está já nessa fase de estudar o arcadismo ou o neoclassicismo. E nessa aula será uma análise. Para vocês terem uma noção do que a gente está vendo, a gente estudou na aula passada a introdução sobre o neoclassicismo, ou seja, o fundamento, a filosofia, o pensamento, o espírito neoclássico, por assim dizer. Nessa aula a gente vai estar estudando alguns textos, fazendo uma análise. E na terceira aula, a próxima aula, que vai ser a 16ª aula, a gente vai estar estudando nos dias atuais a presença do neoclassicismo na literatura, na música, na vestimenta, na arquitetura e assim por diante, ok? Então, para a gente ter uma relembrada da aula passada, a gente viu que o arcadismo, tá, também é conhecido como neoclassicismo, foi um movimento artístico literário que surgiu na Europa no século XVIII e teve grande influência também no Brasil, de modo particular na literatura. No entanto, ele não se restringiu somente à literatura. Houve influência na arte, na música, de forma menos expressiva do que na produção literária. Mas ele se estendeu como uma filosofia, carpe diem, em todas as áreas, nesse contexto em que ele foi introduzido. Ok? Então, vamos voltar ao estudo do contexto e de algumas obras, de alguns textos de profissionais da área, né, da literatura, como Antônio Cândido, no seu livro A Formatação da Literatura Brasileira, volume 1. Tá? Então, o início da nossa vida literária, contexto. A valorização da rusticidade neoclássica serviu de modo admirável à situação do intelectual na cultura europeia. Num país semi-bárbaro, como o Brasil, permitindo-lhe justificar, de certo modo, o seu papel. Ela foi aqui mais natural e justificada, ou seja, aqui no Brasil, ela foi mais natural e justificada, nesse Brasil colônia, pois dava expressão a um diálogo por vezes angustiosamente travado entre a civilização, ou seja, a Europa civilizada, e o primitivismo da colônia. A valorização simultânea do componente local, ou seja, colônia, que aspirava à expressão literária e nos cânones da Europa, matriz e forma de civilização a que o intelectual brasileiro pertencia, e cujo patrimônio desejava incorporar a vida espiritual ao seu país. Então, esse texto é um texto de Antônio Cândido. Em outras palavras, esse movimento literário, esse espírito literário do arcadismo, ele foi importante para o Brasil, por assim dizer, porque ele serviu de fuga do povo europeu, que queria fugir da vida urbana, e o Brasil, como colônia, um país semi-bárbaro,
ele serviu de um cenário bucólico. Entendeu? Então, houve essa vantagem, entre aspas, da colônia em relação à Europa pela primeira vez na história, porque aqui seria muito mais fácil viver a filosofia neoclássica, bucólica, do que na Europa. Então, houve essa vantagem. Até que esse modelo foi substituído por outro, que vai ser, né, a gente vai estudar mais para frente, começo do realismo, do romantismo, por assim dizer. Então, nesse contexto, né, em que ele surgiu no século XVIII, no ciclo do ouro, né, proporcionou o desenvolvimento de centros urbanos no Brasil, de modo especial em Minas Gerais, e estes centros urbanos proporcionaram as primeiras manifestações de uma vivência literária entre nós, tornando o arcadismo um momento decisivo de nossa formação literária. O país continuava cheio de barroquismo, ou seja, contradições difíceis de resolver, como até hoje há. Mas uma delas era a formação europeia dos escritores brasileiros, em contraposição ao caráter semibárbaro da colônia. Outra que pode ser entendida como uma consequência da primeira, constitui o diálogo entre a civilização e o primitivismo referido por Antônio Cândido, ou seja, essa dualidade entre a Europa, Portugal civilizado, e o Brasil semibárbaro, que favoreceu essa cultura que a gente está estudando nesse momento, em tela. Então, continuando texto e contexto, ao nosso ver, esse diálogo, de modo angustiosamente travado, continua existindo até hoje no Brasil. Por isso, podemos considerá-lo como uma espécie de espinha dorsal de nossa trajetória socioeconômica e cultural. Para o autor Antônio Cândido, a valorização da rusticidade que caracteriza o arcadismo serviu de ponte entre os dois lados da moeda, leia-se a colônia. Pois isto porque o lado primitivo, ao se transfigurar literariamente, né, adquire a dignidade, isto é, o aproxima da civilização. Ou seja, repetindo, pela primeira vez, um país semibárbaro, ele adquire uma certa, entre aspas, dignidade, porque ele é o próprio ambiente, cenário, plano de fundo em que o neoclassicismo, como uma filosofia carpe diem, bucólico, vem estar se estruturando. E a gente sabe que na Europa, não. A Europa estava sendo industrializada e não comportava tal tendência. Agora a gente vai ver um pouquinho da literatura, da poesia lírica. Vamos analisar a maior contribuição da nossa poesia lírica, produzida pelo nosso mais famoso poeta Árcade. Os participantes da Pleiade Mineira, ou seja, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, eles foram os dois militantes da Inconfidência Mineira. Ambos tiveram a formação europeia. Cláudio e Gonzaga cursaram direito em Coimbra, exercendo a advocacia em Vila Rica. Gonzaga, além de advogado, ele foi ouvidor e foi procurador na mesma cidade. E ambos obedeciam às convenções em seus poemas, ao mesmo tempo em que se associava ao Brasil. Entretanto, cada um deles o fez de forma específica, com uma certa peculiaridade poética que podemos observar comparando alguns trabalhos desses autores. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma análise mais profunda desses poemas. Então, esse poema que a gente está em tela, Marília de Dirceu,
vocês vão reconhecer os elementos neoclássicos, bucólicos e o valor que se dá dentro dessa escritura, ou seja, dentro desse espírito, esse novo estilo literário. Então a gente passou do barroco e começa a tratar de uma forma lírica. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, dos toscos de tosco trato e de expressão grosseiro, dos frios gelos dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite. E as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. E eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza, o toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio alceste. Ao som dela concerto a voz celeste. Num canto, letra que não seja minha, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dotes de ventura, só a preços lhe dou, gentil pastora, depois que o teu afeto me segura. Que queres do que tenho por ser senhora? É bom, Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra montes e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais do que um rebanho e mais do que um trono. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papolha ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são da cor da neve. Os teus cabelos são os fios de ouro, o teu lindo corpo bálsamo vapora. Ah, não faz o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então, esse é um texto em que a gente vai fazer uma leitura mais profunda do contexto e do que ele traz como filosofia. Filosofia desse período, desse estilo literário em questão. Então, vocês podem parar o texto, parar o vídeo, aliás, e ler com calma esse texto, tá bom? E eu proponho, assim, um roteiro de leitura. Então, questão para que a gente possa debater. Observe a estrutura, a forma deste poema. Na sua opinião, nele predomina a regularidade clássica ou a irregularidade? Por quê? Então, qual a contribuição do refrão, os dois últimos versos de cada estrofe? Que tipo de efeito ele dá ao poema? Na primeira estrofe, como o poeta se descreve a sua musa Marília? Em que sentido podemos afirmar que a segunda e terceira estrofes que compõem e ao mesmo tempo se completam? Por quê? Na quarta estrofe é uma descrição de Marília, a mulher amada. Existe bucolismo nessa descrição? Por quê? Compare o autorretrato com o qual o poeta inicia o poema e o retrato que ele faz de Marília. Há alguma relação entre ambos? Qual? Então, a gente pode, a partir desse roteiro, dessa sugestão de leitura, analisar esses fragmentos dentro desse texto. Então, respondendo essas questões, cada um a seu tempo, vamos analisar esse trabalho.
Então, respondendo às questões, né, sugeridas, existe sim regularidade formal ao longo de todo o trecho. Se você retornar ao poema, as estrofes são constituídas de 10 versos, os 8 iniciais, decassílabos, e os 2 últimos, o refrão, hexassílabos, isto é, com 6 sílabas métricas. O esquema de rimas apresenta rimas alternadas e opostas, AB, AB, CD, DC. Como ele já está separado, trabalhado aqui, vocês podem ver, né? Está tudo fácil de ser entendido. O esquema de rimas apresenta rimas alternadas, opostas, AB, A, B, C, DC. Os 8 versos iniciais de cada estrofe, sendo que nos refrões há a conjunção de sons ligeiramente desiguais pelas vocais abertas e fechadas. Por exemplo, bela, estrela. Então, aberta. Bela, estrela, fechada. Embora se trate, como estamos vendo, de um poema regular, a quebra dos versos decassílabos através do refrão não só facilita a leitura, como aproxima o texto de uma canção, ou seja, torna-o musical, mas também instaura um momento lírico, cuja repetição enfatiza o sentimento amoroso, o sentimento que associa a imagem de Marília à de uma estrela. Ok? Na primeira estrofe, o eu lírico faz um autorretrato na qual se coloca como pastor, de acordo com as convenções arcádicas. Ao mesmo tempo, entretanto, deixa claro que não pode ser confundido como qualquer vaqueiro, que viva de guardar gado alheio, de tosco trato de expressões grosseiras, dos frios gelos de sóis queimados. Isso porque tem próprio casal, ou seja, tem casa própria, a propriedade é dele. Lhe dá vinho, fruta e azeite. Ou seja, esse texto ele reforça o conceito burguês de propriedade, valorização da propriedade, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele se debate, vai contra o estilo burguês, no sentido dele buscar a paz campestre longe do agito da cidade grande, porque no agito da cidade grande é que se vai ganhar dinheiro, mas ao mesmo assim ele valoriza os bens materiais. Então ele tira leite e tira finas lãs das ovelhinhas, que sugere tratar-se de alguém, de um pastor abastado, bem de vida, que é merecedor, portanto, do amor de Marília. Então aqui nós encontramos a valorização dos bens materiais, conjugada à presença da natureza como um cenário poético. Quer dizer, a presença da ideologia burguesa, do dinheiro, da posse, conjugada com o bucolismo e o pastoralismo que caracteriza o arcadismo, ainda que esses dois conceitos muitas vezes vai de encontro, um contra o outro. Na segunda estrofe, você pode parar e ler com calma, manifestam-se os elementos arcádicos, ou seja, presença de palavras fonte de água, pastores, monte, cajado, sanfoninha, alceste, personagens mitológicas, como Alceste, e a superioridade do ilustrado se conjuga com seu vigor físico, a sua capacidade subentendida de amar Marília. O mesmo ocorre na terceira estrofe, embora aí
a superioridade, entre aspas, e a virtude, entre aspas, do proprietário seja de modo relativizado pelo amor que ele tem por Marília, a cujos pés o poeta coloca tudo que materialmente possui, ou seja, o rebanho, né, o trono e assim por diante. Finalmente, na quarta estrofe, que é dedicada a Marília, ele diz que os seus olhos espalham a luz divina e as suas faces são cobertas de papoila ou rosa delicada, e os fios de ouro e seus cabelos e seu lindo corpo vapora bálsamo, ou seja, ele ainda está preso ao ideal idealizado, né, da mulher europeia, branca, de pele bem delicada como rosa, seu cabelo loiro ou dourado, tá? Então ele está ainda preso nesse contexto de mulher perfeita, da Idade Média europeia. Se o poeta primeiro aparece como um senhor, na medida em que vai revelando o seu amor, vai passando de senhor a servo. Isso porque Marília, nome de pastora de acordo com a mitologia clássica, incorpora também a imagem de mulher anjo, da senhora, a estrela, na tradição medieval. Uma imagem que o poeta presta vassalagem amorosa, mas que ao mesmo tempo sabiamente procura convencer de suas qualidades. Então, observe que a descrição física de Marília é feita de acordo com os clichês dos modelos clássicos europeus. Como a gente falou, as faces de rosa delicada, os fios de ouro, ou seja, o corpo, a mulher europeia, em si, é retratada como um modelo de perfeição. Agora a gente vai ler outros textos, esse de Tomás Antônio Gonzaga, em que também predominam os elementos arcádicos. Esse texto é bem pequeno, deixa eu me aproximar aqui, gente. Então esse texto aqui vocês vão ver que ele vai chamar muito aquela ideia do carpe diem. Lira 14. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Estão os mesmos deuses, sujeitos ao poder impiufado. Apolo já fugiu do céu brilhante. Já foi pastor de gado. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte. Qual fica no sepulcro que seus avós ergueram descansado? Qual no campo e lhe arranca os brancos ossos, ferro do torto arado? Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos, sim façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Um coração que frouxo, a grata posse de seu bem difere, a si Marília, a si próprio rouba, e a si próprio fere. Ornemos nossas testas com as flores, e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós o tempo que se passa. Também Marília morre. Com os anos, Marília, o gosto falta, e se entorpece o corpo já cansado. Triste o velho cordeiro está deitado, e o leve filho sempre alegre salta. A mesma formosura é dote que só goza a mocidade. Rugam-se as faces, o cabelo alveja, mal chega a longa idade. Que havemos de esperar, Marília bela? Que vão passando os florescentes dias. As glórias que vêm tarde já vêm frias. E pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília. Aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças, e ao semblante a graça. Então a gente tem aqui um outro texto, também, de Cláudio Manuel da Costa, Obras Poéticas. Destes penhascos fez a natureza. Então, elementos arcádicos, a presença da natureza. O berço em que nasci, ó quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara
uma alma tenra, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara. Contra o meu coração guerra tão rara, que não foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano em que dava ocasião à minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais as condições mais duras, temei, penas, temei, que é amor tirano. Onde há mais resistência, mais se apura. Então vamos à análise. Então a gente tem como para esses dois textos um novo roteiro de leitura. Ok? Então comparando esses dois poemas que a gente leu, mostrando as suas semelhanças e diferenças do ponto de vista formal ou estrutural, em que foram escritos, ou seja, compare esses dois poemas mostrando suas semelhanças e diferenças do ponto de vista formal ou estrutura em que foram escritos. Segunda questão, quais os elementos arcádicos presentes no primeiro texto e no segundo? Em que sentido os temas ou assuntos do poema têm algo em comum? E em que sentido eles se diferem? Tanto o primeiro quanto o segundo texto não são exclusivamente arcádicos, ou seja, ambos apresentam características de estilos de outros estilos literários. Tente identificá-las e assim perceber algumas diferenças entre os estilos do poema. A quais conclusão podemos chegar sobre o lirismo de Gonzaga e o lirismo de Cláudio Manuel da Costa através da leitura e interpretação desses poemas? Então vamos à análise. O primeiro poema, as estrofes, compõem-se de 8 versos, 6 decassílabos, 2 hexassílabos. Estes últimos correspondendo ao quinto e oitavo versos, acima são opostas, A, B, BA e alternadas, C, D e D. No segundo texto, reconhecemos de imediato a forma de soneto e percebemos que os seus versos decassílabos, tanto quanto as suas rimas opostas nos quartetos A, B, BA é alternada nos terceiros. C, D, C indica que se trata de um texto regular que se insere na tradição clássica. Em termos de estrutura, há, portanto, uma diferença significativa entre os poemas. O segundo é mais regular do que o primeiro, mas preso às tradições clássicas, enquanto o primeiro possui maior variabilidade métrica e rítmica. No texto 1, verificamos a presença dos seguintes elementos arcádicos: deuses, Apolo, pastor de gado, flores, feno, brando, leito, cordeiro, etc., os quais também se encontram no texto 2, penhasco, natureza. No entanto, tais elementos são mais numerosos no primeiro do que no segundo texto. O tema do texto 1 lembra o carpe diem, gozar o momento, do arcadismo. Já o segundo texto se relaciona a este escrito na medida em que constitui uma conversa, um diálogo entre o homem e a natureza. O homem se comparando com os penhascos, mostrando o contraste entre penhas tão duras em uma alma e a sua alma tão terna, o seu peito sem dureza. Então, Arcádia, que é originalmente região mitológica onde viviam as musas, os pastores, os deuses, no século XVIII deu-se o nome de Arcádias às academias literárias,
para a gente ter essa curiosidade. Embora ambos os textos tenham elementos arcádicos, eles diferem radicalmente no trato que lhe dão. Por exemplo, Gonzaga aproxima arcadismo e romantismo, principalmente nos momentos em que a emoção vivida predomina sobre a ilustração. Observe as imagens a respeito da morte, que aparecem de forma trágica, contrariando as convenções do arcadismo. Por exemplo, negra morte, triste campa, sepulcro e frios ossos, como a gente vai ver posteriormente, são elementos românticos ou até ultrarromânticos. Cláudio, por sua vez, ele aproxima do barroco o arcadismo. Observe o raciocínio antitético, paradoxal ao longo do texto. Ou seja, tem esse jogo de sombra, brandura vezes dureza. Então, o poeta advertindo as penhas sobre as tiranias do amor. O poeta conversa com as pedras e adverte essas rochas, essas penhas, que o amor é mais tirano do que a dureza das suas pedras, que a pedra não vai suportar. É a sua capacidade de apurar onde há maior resistência. Ok? Então, resumindo, nesta aula, nós deciframos, através dessa leitura, os elementos e dizeres que pertencem ao estilo literário dito como neoclassicismo, ou seja, o bucolismo, o tom carpe diem, de aproveitar o momento, a leveza, e de fugir das preocupações. E ao mesmo tempo a gente viu que um texto não é puramente arcádico, há elementos românticos, barrocos misturados dentro dessa leitura. Ok? Então eu sou o Júlio Belfort, professor de língua portuguesa, e na próxima aula, que será a 16ª aula, a gente vai estudar se hoje em dia, no século XXI e no ano 2025, existe ainda a presença do arcadismo no nosso dia a dia. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.